Olá, pessoal do YouTube do Aprovação PGE. Eu sou a professora Camila Sabonge e eu tô aqui hoje para a gente falar de duração do trabalho, pessoal. Esse é um tema que quem estuda direito do trabalho sabe que é um dos grandes pilares do direito do trabalho. Eu costumo dizer que nós temos dois pilares muito importantes para quem estuda direito do trabalho, porque são aqueles temas que sempre caem, que quem presta, por exemplo, magistratura sabe que cai segunda, terceira fase, é difícil ter uma sentença que não caia duração do trabalho e remuneração do trabalhador, né? Então, esses dois temas, pessoal, salário e jornada, são temas que sempre caem. Então, a gente tem que ter esse domínio. O advogado também que vai atuar na área trabalhista, ele precisa dominar jornada e remuneração. Então, hoje nós falaremos de um desses pilares, que é a duração do trabalho. Nós vamos falar de jornada, de controle de jornada. E aí, pessoal, eu peço uma grande atenção para vocês. Por quê? Porque é um tema muito importante e que tem vários detalhezinhos, ok? Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar de jornada do trabalho. Eu sou a professora Camila Sabonge, esse é o meu Instagram, caso queira me contatar. E peço também, pessoal, para que caso vocês estejam gostando desses nossos encontros, sigam a Aprovação PGE, curtam esse vídeo, deixem seu comentário, porque assim a gente sabe que vocês estão gostando dessa produção de conteúdo gratuita e a gente continua trazendo isso aqui para vocês no YouTube, ok? Seguindo, pessoal, primeira coisa que a gente tem que entender é o que significa jornada, tá? E, pessoal, é muito tranquilo. Jornada é tudo aquilo que o trabalhador labora em um dia. Então, um dia de trabalho significa a jornada desse trabalhador. Então, se eu trabalho 8 horas num dia, isso significa que eu tenho uma jornada de 8 horas. Se eu trabalho 6 horas num dia, significa que eu tenho uma jornada de 6 horas. Então, tudo que é o labor diário é a jornada do trabalhador. Agora, outra coisa importante que a gente tem que entender antes de começar a olhar toda a sistemática do título 2, capítulo 2 da CLT, que é o título da duração do trabalho, é para quem isso vai se aplicar. Primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, a CLT, ela não se aplica a todo mundo. Tá? Apesar da CLT ser a normativa, a consolidação das leis do trabalho, as normas mais importantes para quem atua no direito do trabalho, é importante a gente recapitular aquela nossa aula de trabalho lato sensu, na qual nós estudamos e entendemos que nós temos vários tipos de trabalhadores. E dentro desses trabalhadores, que são o gênero, nós temos várias espécies, dentre as quais o empregado. Mas mesmo o empregado, nós não temos só um tipo de empregado. Nós temos o empregado urbano, nós temos o empregado rural, nós temos o empregado doméstico. E aí, pessoal, nós começamos a entender que é muito simples, né? Que é muito simplório a gente colocar todo mundo numa caixa, falar, olha, trabalhador é sinônimo de empregado, que é sinônimo de servidor, que é sinônimo de empregado rural, empregado urbano. É muito simplório. A gente tem que entender que cada termo vai aproximar, vai puxar a aplicação de normas especiais. E é isso que o nosso artigo 7º da CLT vai falar. Ele vai falar assim, olha, pessoal, a CLT não vai se aplicar a todo mundo, tá? E aí nós temos que entender que se a CLT não se aplica para todo mundo, consequentemente o seu título de duração do trabalho também não vai se aplicar a todo mundo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar o título, o artigo 7º e entender que duração do trabalho, o previsto na CLT de duração do trabalho, não vai se aplicar, por exemplo, ao trabalhador, ao empregado doméstico. E por que isso, pessoal? Porque nós temos uma lei especial para o trabalhador doméstico, que é a Lei Complementar 150 de 2015. Quando nós estivermos falando de jornada do doméstico, nós temos que ir lá na Lei Complementar 150 de 2015 e olhar quais são as normativas. Algumas, pessoal, se assemelham à CLT, mas algumas peculiaridades não, tá bom? A mesma coisa acontece com o trabalhador rural. Muitas questões vão ser semelhantes, mas nós temos, por exemplo, o intervalo do trabalho rural que é diferente e ele está lá na lei do trabalho rural.
Então, quando eu falar de trabalho rural, eu vou estar falando de uma exceção. Não vai ter a aplicação da CLT para o trabalhador rural, assim como não tem para o empregado doméstico, tá? Nós também não temos para os funcionários públicos da União, estados, municípios, nós não temos para os servidores da autarquia, para estatais, e nós também não temos para as atividades de direção, assessoramento nos órgãos, institutos e fundações de partidos, ou seja, aqueles trabalhadores que laboram para partidos políticos como assessores, então estão relacionados com a atividade finalística daquele órgão, tá, pessoal? Então, quando eu falo dessas atividades aqui, desse item A, B, C, D e F do artigo 7º, eu não vou ter a aplicação da CLT e, consequentemente, duração do trabalho também não vai se aplicar a eles. Agora, pessoal, o que mais cai, na verdade, eu diria que despenca em prova, é o nosso artigo 62. O artigo 62, pessoal, vai trazer exceções, situações nas quais o trabalhador ele não vai ter a proteção trazida no título 2, capítulo 2 da CLT. Não terá tutela, não terá controle de duração da jornada. E por que eu digo que não terá essa proteção? Porque, pessoal, o que acontece é que quando nós temos o controle de jornada, consequentemente, nós temos o pagamento de horas extras. Se eu não tenho controle de jornada, consequentemente, eu não tenho pagamento de horas extras, tá, pessoal? Então, o que acontece? Em razão de ser uma situação mais prejudicial, quando eu for analisar o artigo 62, eu tenho que analisar ele com muito critério e com muita restrição. As exceções, elas devem ser analisadas, interpretadas de forma taxativa. Por exemplo, o item 2. O item 2, ele vai falar que nós temos a exceção, não se aplica o controle, o regime de duração do trabalho para os trabalhadores, os gerentes que têm cargo de gestão. Mas o parágrafo único vai trazer um critério a mais para essa exceção, que é um acréscimo salarial que tem que ser igual ou superior a 40% do salário efetivo daquele trabalhador. Isso significa, pessoal, que quando eu for analisar um caso prático, analisar se porventura aquele trabalhador ele tem ou não controle de jornada, não adianta eu só entender que ele exerce um cargo de gestão. Ele também tem que ter esse elemento cumulativo, esse requisito cumulativo, que é esse adicional esse acréscimo, né, esse adicional remuneratório, tá? Então, veja bem, pessoal, o que eu quero dizer com esse exemplo aqui que eu dei para vocês? O artigo 62, ele é uma exceção, e exceção a gente interpreta de forma muito criteriosa e muito restritiva. São taxativas, tá? Então, regra geral, eu vou aplicar o controle, a duração do trabalho para os trabalhadores, e nas exceções eu tenho que analisar muito severamente se preenche todos os requisitos. Se porventura eu tenho um gerente que exerce cargo de gestão, mas recebe 30% de adicional, se comparado com o seu salário anterior, eu não vou ter a aplicação do artigo 62. Eu vou ter o controle de jornada aplicado. É isso que eu quero dizer. Eu tenho que preencher todos os requisitos, ok? Agora vamos entender essas exceções. Então, o artigo 62 fala que não vai se aplicar o regime do capítulo, ou seja, o regime de duração do trabalho para os trabalhadores que... Item 1. Os empregados que exercem atividade externa incompatível com fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho desse trabalhador. Ou seja, pessoal, não adianta que seja um trabalhador que exerce atividade externa. Tem que ser uma atividade externa que seja incompatível com o controle. O que isso significa? Vamos pegar o exemplo de um motorista. Esses motoristas de empresas de logística que fazem transporte de produtos, tá? Pode ser que um caminhão ele transite nessa atividade externa sem nenhum controle de jornada. Contudo, há muitos caminhões hoje em dia, até por uma questão de segurança, que tem GPS. Tá? Então, a empresa de logística consegue saber o deslocamento desse caminhão, consegue saber, consequentemente, quando esse trabalhador está
laborando, tá? Isso significa, pessoal, que essa atividade externa, consequentemente, não é incompatível com o controle. Na verdade, há sim uma possibilidade de controle. Então, nesse caso prático, que eu tenho esse controle por geolocalizador, por GPS, tá? Da atividade do trabalhador, eu não vou aplicar o artigo 62. Na verdade, eu vou aplicar todo o título 2, capítulo 2, porque há uma possibilidade de controle de jornada, ok? O item 2, ele vai falar dos gerentes, tá, pessoal? Mas não é qualquer gerente que vai ser excluído, não. É o gerente que tem cargo de gestão, tá? Então, são os diretores, chefes de departamento ou filial. E como é que eu vou saber se efetivamente esse trabalhador ele tem um cargo de gestão ou não tem? Eu gosto de usar o exemplo do banco. Porque no banco, se vocês vão às vezes no banco, vocês percebem que existem vários gerentes. Tem o gerente do estabelecimento em si, o gerente geral, que é aquele indivíduo que exerce toda a gestão administrativa, ele estipula horários de trabalho, ele estipula metas, ele pode dar advertência para o trabalhador, pode demitir, pode contratar. Então, ele tem todo um poder de mando lá dentro. Então, esse sim é um indivíduo que tem cargo de gestão. Só que há outros gerentes. E outros gerentes que vão, na verdade, não estipular as metas, eles vão cumprir as metas. São gerentes geralmente de conta. Esses gerentes de conta, eles têm essa nomenclatura mais por uma estipulação interna de divisão de tarefas, né? De divisão de metas, de divisão de funções. Então, nós temos, às vezes, os gerentes de pessoa física, gerente de pessoa jurídica, gerente alta renda e outros tantos gerentes. E aí, você divide a carteira de clientes para cada um desses gerentes e aí, de acordo com essa função que eles têm as metas estabelecidas. Então, veja bem, pessoal, nesse meu exemplo, só o primeiro gerente tinha efetivamente um cargo de gestão. Os outros gerentes, apesar de terem nome de gerentes, não vão ser aplicados, né? Não vão se subordinar ao artigo 62, porque eles não têm cargo de gestão. Outra coisa, pessoal, esse nosso gerente de estabelecimento, nós já entendemos que ele tem cargo de gestão. Contudo, ele só vai se subordinar ao artigo 62 se ele tiver um adicional de 40% ou mais de valor de remuneração, se comparado com a remuneração base dos outros gerentes ou dele mesmo antes de ingressar nessa função de gestão, tá, pessoal? Que é o que o parágrafo único vai falar pra gente, ok? Vamos lá, pessoal. E o item 3, que é a grande novidade desse nosso artigo 62, que vai falar dos empregados em regime de teletrabalho. Pessoal, pegadinha de prova objetiva aqui. Antes, nós tínhamos a redação desse artigo falando que qualquer teletrabalhador era excluído. Tá? Agora nós temos uma modificação. Não é qualquer teletrabalhador, não é qualquer indivíduo que está exercendo sua atividade fora do estabelecimento empregatício que vai ter a exclusão do controle de duração do trabalho. É só aquele que exerce sua atividade por produção e tarefa. O que isso significa? Significa que se eu sou um advogado em teletrabalho, o meu superior vai falar assim: olha, você tem que fazer essa peça processual na segunda, essa na terça, essa na quarta, são os meus prazos, ok? Mas ele não vai controlar que horas que eu vou exercer minha atividade. Se eu vou fazer todos no mesmo dia, trabalhar muitão em um dia e depois nos outros não vou trabalhar, ele só vai controlar se eu estou entregando as tarefas que foram estipuladas para mim no prazo que foi estabelecido. Isso é o teletrabalho por tarefa, tá? Agora, existe um outro tipo de teletrabalho, que é o teletrabalho com jornada. Era muito comum, por exemplo, em estabelecimentos comerciais. Durante a pandemia, muitos trabalhadores foram colocados em teletrabalho, só que eles tinham que respeitar o horário comercial. Voltando ao exemplo dos trabalhadores bancários. Muitos bancários foram colocados em teletrabalho, principalmente do setor dos grupos de risco, mas eles tinham que respeitar uma jornada pré-estipulada. Por quê? Porque eles faziam atendimento aos clientes por meios telemáticos, pelo WhatsApp, pelo aplicativo do banco, pelo e-mail, por telefone. Então, eles tinham sim um controle de jornada. Esses trabalhadores que exercem teletrabalho por controle de jornada não são excluídos do artigo 62. Só são excluídos do artigo 62 os que exercem atividade por tarefa,
e por produtividade, tá? Que são esses primeiros exemplos do advogado que eu dei para vocês, tá? Mas veja bem, podem ter advogados que têm um controle de jornada, tá? Então, na verdade, esse artigo 62, ele vai trazer uma presunção. Então, se eu tiver, na verdade, num processo judicial, comprovação de que esse trabalhador, ele não exercia a sua atividade de produção ou tarefa sem controle de jornada, pode ser desconsiderada essa exclusão do artigo 62 e esse trabalhador, ele pode se beneficiar da duração do controle de jornada e, consequentemente, ter o pagamento de horas extras. É muito comum esse tipo de discussão em processos, em reclamações trabalhistas, ok? Mas, para a prova objetiva de vocês, o que importa é levar a redação desse artigo 62 aqui, tá bom, pessoal? Seguindo, agora que nós já entendemos para quem se aplica, para quem não se aplica o controle de jornada, nós temos que entender qual é a regra geral desse controle. Pessoal, a duração do trabalho ela é tão importante para a saúde do trabalhador, para a sua saúde mental, para a sua integridade psicológica, né? Nós vemos hoje em dia tanta discussão sobre síndrome de burnout, né? O esgotamento do trabalhador em virtude de longas horas de trabalho, que é muito importante a gente discutir e respeitar a duração do trabalho. E não é por acaso que nós temos, inclusive, a duração do trabalho como um direito trabalhista constitucional. Ou seja, não só na CLT, no artigo 58, eu tenho a previsão da jornada diária, que não deve exceder 8 horas, tá? Mas também temos essa previsão na própria Constituição, no artigo 7º. E a Constituição vai falar que a jornada vai ser de 8 horas diárias no máximo, tá? E 44 semanais, porque nós temos, além da segunda a sexta, o meio período no sábado, tá? Agora, pessoal, isso daqui, por que eu chamo isso daqui de regra geral? Porque existem jornadas especiais, como, por exemplo, do próprio bancário, que a gente comentou aqui em tantos exemplos. O bancário tem uma jornada de 6 horas diárias e 36 semanais. Nós também temos o trabalhador em telemarketing, que está lá na NR17, que tem uma jornada de 6 horas diárias e 36 semanais. Então, a regra geral é o que a maioria dos trabalhadores vai respeitar, que é uma jornada de 8 horas diárias ou 44 semanais, ok? Pessoal, nós temos aqui, olha, deixa eu ver aqui, esse slide aqui, pessoal, ele ficou com a redação antiga do artigo 74. Mas eu fiz aqui, eu puxei uma setinha para vocês, para já demonstrar que nós não temos mais essa redação que está no slide para vocês. Eu fiz aqui manualmente a atualização aqui do slide para vocês, para prever o que, pessoal? Nós tivemos uma modificação em 2019, no artigo 74, parágrafo 2º, que começou a prever que o controle de jornada vai ser feito, tá? Vai ser obrigatório quando nós tivermos um estabelecimento com mais de 20 empregados, tá, pessoal? Então, nós tínhamos uma redação anterior que falava de 10 trabalhadores, mas agora a gente fala de 20 empregados em cada estabelecimento. Então, veja bem, pessoal, todo empregador que tiver mais de 20 empregados no seu estabelecimento tem a obrigatoriedade do controle de ponto. Mais do que isso, pessoal, o artigo 74 trouxe uma modificação muito polêmica, tá? Que foi a possibilidade do controle por exceção, controle da jornada por exceção. O que isso significa? Significa que eu posso só anotar o que está fora do habitual, fora do comum, tá? Veja bem, se eu exerço uma jornada que eu entro às 8 horas da manhã e saio às 4 da tarde, tá? Eu posso deixar de anotar toda vez que eu entro às 8 e saio às 4, porque isso é o habitual, isso foi o contratualmente estabelecido. Mas se porventura eu entrar às 7h30 e sair às 4, veja bem, eu estou fazendo uma jornada diferente, eu estou fazendo 30 minutos de horas extras. Nesse caso é uma exceção, nesse caso eu tenho que anotar. Então, os controles de ponto, eles acabaram ficando diferentes agora. Então, segunda, terça não tem nenhuma anotação. Na quarta tem a anotação da exceção, tá? A mesma coisa se eu for fazer um pouquinho de horas extra na quinta, depois da minha jornada. Entrei às 8, mas saí às 5, fiz 1 hora extra nesse dia. Então, eu só vou anotar também que entrei às 8 e
sair às 5 na quinta-feira, porque é a exceção. Pessoal, isso foi uma grande modificação, porque antes, quando chegavam esses controles de ponto por exceção na justiça, eles eram desconsiderados, porque eles não eram cabíveis. E hoje em dia nós temos a previsão no artigo 74, parágrafo 2º, desse ponto por exceção. Então, pessoal, nós temos sim essa possibilidade, tá? Outra questão, só para trazer aqui um conhecimento legal para vocês, é a questão do ponto britânico. O ponto britânico, ele ainda não pode ocorrer, tá, pessoal? Tá? Então, o ponto por exceção ele pode ser utilizado, mas se for apresentado um ponto que tem anotação igual em todos os dias, então, ó, eu entrei às 8, anotei às 8, saí às 5, anotei às 5, entrei às 8, anotei às 8, saí às 5, anotei às 5, entrei, veja bem, às 8:03, anotei 8, saí 5:02, anotei 5, isso é ponto britânico. Por quê? Porque ninguém é máquina. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer que é humanamente impossível que todo mundo, impreterivelmente, todo dia, anote que saiu e efetivamente saiu do trabalho todo dia no mesmo horário. É muito habitual, é comum, é humano que em alguns dias você saia 5:02, outros dias você sai 5:03, outro dia você sai 4:58, sabe, pessoal? Por quê? Porque é normal. Às vezes você tá numa fila para bater seu ponto e aí dá esse leve discrepância. Por isso que a jurisprudência do TST entende que o ponto britânico ele é presumido fraudulento. Por quê? Porque é humanamente impossível que todo mundo entre todo dia certinho no mesmo horário e anote todo dia certinho no mesmo horário e saia também no mesmo horário, tá bom, pessoal? Então, o ponto britânico também é uma questão interessante, muito analisada, principalmente em provas de terceira fase da magistratura, quando você tem que analisar o ônus da prova, né? Então, você desconsidera, às vezes, o controle de ponto, porque ele tem uma jornada britânica, e aí você coloca o ônus na empresa. Por quê? Porque apresentou um ponto fraudulento, tá bom? Muito bem, pessoal. Seguindo, então, nós já comentamos essa questão do artigo 74, que houve essa modificação, e agora nós vamos falar do tempo de deslocamento, tá, pessoal? Na verdade, nesse slide aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da modificação desses pequenos lapsos que são alterados, né? Pode acontecer, como a gente acabou de falar, de um trabalhador ele bater o ponto um pouquinho antes, 2 minutinhos antes ou 2 minutinhos depois, e o próprio artigo 58, parágrafo 1º, ele vai prever, pessoal, que como isso é humano, é tão humano, que há a possibilidade de você ter essa desconsideração. Você não vai pagar 2 minutos de horas extras para o trabalhador. Então, ó, não serão descontados nem computados como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto que não excederem 5 minutos, observados o limite de 10 minutos diários. O que isso significa, pessoal? Significa que se eu entrei 8:01 e saí, no meu exemplo, 5:02, isso significa que eu atrasei 1 minuto de manhã, mas eu fiz 2 minutos extras. Então, no fim do dia, eu fiz 1 minuto extra. Eu vou ter o pagamento de 1 minuto? Não vou. Por quê? Porque como as pessoas não são robôs, é presumido que essas variações diárias são comuns e aí você vai desconsiderar esse 1 minutinho. Agora, pessoal, qual que é o limite? O limite eu desconsidero 5 minutinhos de manhã e 5 minutinhos na saída, tá? Totalizando 10 minutos. O que passar disso vai ser considerado horas extras. E aí vai ser considerado horas extras o total. Então, veja bem, se porventura de manhã eu entrei 8 horas, mas à tarde eu saí... não, vamos pensar que eu entrei 7h55. Então, eu já entrei 5 minutos antes do meu horário, tá bom? E aí, na hora que eu saí 5 horas e 10. Nesse caso, vocês percebem que eu entrei 5 minutos antes e eu saí 10 minutos depois. Eu passei os 10 minutos totais que eu poderia ter de flexível. Nesse caso, eu não vou pagar só o que excedeu. Então, só 5 minutos, já que eu fiz 15 minutos de jornada a mais.
Na verdade, eu vou ter que pagar a totalidade do que eu trabalhei a mais. Então, eu vou pagar de horas extras 15 minutos. Ok, pessoal? É isso que vai falar a súmula 366. Ó, ultrapassado esse limite de 10 minutos de flexibilidade aí, que é concedido pelo parágrafo 1º do 58, a empresa ela vai pagar a totalidade como extra e não apenas o que exceder desses 10 minutos, ok, pessoal? Então, esses 10 minutos, eles só são considerados para questão de controle, mas na hora de pagar as horas extras, se excedeu 10 minutos diários, eu pago tudo, o que excedeu e mais esses 10 minutos. A súmula 449, pessoal, do TST, ela tinha uma redação diferente, porque ela falava que nós poderíamos prever uma expansão desse limite, tá? De 10 minutos. Então, poderia ter uma negociação coletiva que expandisse para 15 minutos de tolerância, por exemplo. Mas houve a modificação e atualmente não pode mais. Então, esse limite de tolerância, ele não pode ser ampliado por negociação coletiva. É 10 minutos e é 10 minutos. É rígido, tá, pessoal? Por quê? Porque isso prejudica o trabalhador, você poder ficar ampliando esse limite de tolerância, ok? O artigo 58, parágrafo 2º, pessoal, vai falar que o tempo despedido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição. Pessoal, esse parágrafo aqui, ele foi muito debatido quando saiu a reforma trabalhista, tá? Porque ele tá falando de tempo de deslocamento. Todo o tempo despendido pelo trabalhador, desde a sua residência até ele ocupar o posto de trabalho. Antes, pessoal, nós chamávamos isso aqui, né? Nós tínhamos a possibilidade de ter o pagamento dessas horas pelo empregador, tá? E chamávamos isso de horas em itinerário, horas de itinerário, horas de deslocamento, tá? Agora, pessoal, nós não temos mais essa possibilidade, tá? Apesar de nós entendermos que jornada é o tempo efetivamente trabalhado e o tempo à disposição ao empregador, tá? Ou seja, a partir do momento que eu estou disponível para exercer minha função, já está contando como jornada e eu já vou receber por esse período. Nós tivemos essa modificação da reforma trabalhista e atualmente, independentemente do tempo que for gasto nesse tempo de deslocamento, independentemente se tiver muito transporte coletivo, independentemente se for concedido ou não o deslocamento pelo empregador, independentemente de qualquer coisa, nós não teremos o pagamento desse tempo de deslocamento, tá, pessoal? Agora, mesmo que isso ocorra, mesmo que nós tenhamos a queda das horas em itinerário, nós ainda temos esse conceito de tempo efetivamente trabalhado e tempo à disposição sendo considerado jornada. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer, eu gosto muito de usar esse exemplo e vocês nunca vão esquecer. Pensa que eu sou uma vendedora de loja de shopping. Eu vendo roupa numa loja de shopping, tá? Eu entro às 8 e saio às 4, tá? Isso significa, pessoal, que eu vou entrar às 8, independentemente se tem ou não cliente, eu vou estar dentro da loja disponível para vender. Não entrou nenhum cliente hoje, porque hoje é segunda-feira, o movimento está fraco. Eu vou deixar de ganhar o meu salário porque eu não efetivamente exerci minha função de vendedora? Não. Por quê? Porque jornada não é só o tempo que eu efetivamente trabalho, mas é o tempo que eu estou à disposição para exercer minha função. Eu posso ficar parada naquela loja o dia inteiro sem efetuar uma venda, mas eu estava disponível. Isso ocorre porque nós não podemos colocar o ônus do empreendimento no trabalhador. Se porventura a empresa lucra, ela tem muito lucro, ela não precisa aumentar o salário do trabalhador. Não é obrigado. Mas também, se ela tem prejuízo porque ela não efetuou nenhuma venda, ela também não pode colocar esse ônus no empregado e deixar de pagar o seu salário. Essa questão da alteridade, o risco do empreendimento é da empresa, tá? Assim como o seu lucro. Isso significa que o trabalhador, estando disponível para exercer sua função, que é o que ele foi contratado para fazer, ele vai receber o seu salário. Isso significa que o tempo à disposição, ele também integra a jornada, ok, pessoal? Da mesma forma,
que, se porventura eu estou no sábado exercendo a minha função ali de vendedor e entrar um monte de gente, eu vou receber o mesmo salário, tá? Ah, professora, mas existem comissões. Não, tudo bem, pessoal, não vamos entrar nessa questão, até porque isso é remuneração, tá? O que eu quero dizer é que esse trabalhador ele tem que ter um mínimo de salário que ele vai receber, que é o acordado entre as partes, independentemente se existe ou não o exercício da função, se ele estiver disponível para exercê-la, ok, pessoal? Um outro exemplo, só para vocês entenderem que não tem a ver com comissão. Se porventura eu sou um técnico que faço revisão de carro numa concessionária. Se nenhum cliente naquele dia agendar para fazer uma revisão, se eu me coloquei à disposição do meu empregador naquele dia, naquela jornada, para exercer a função, eu vou receber salário naquele dia do mesmo jeito que em outros dias que hajam várias revisões para serem feitas em carros, tá, pessoal? Eu acho que vocês conseguiram entender a sistemática, né? Então, seguindo, então jornada é igual tempo efetivamente trabalhado mais tempo à disposição. O artigo 4º vai falar, considera-se como serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Basicamente é o que a gente acabou de explicar, tá, pessoal? Bom, pessoal, nós temos aqui o artigo 4º, parágrafo 2º, que é um artigo muito importante para a gente comentar, mas como nós já estamos fechando 30 minutos de aula, nós vamos deixar essa questão para falar no nosso próximo bloco, ok, pessoal? Então, até mais. Tchau, tchau.